Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo aqui no nosso programa o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino que participa agora aqui do nosso Panorama 95. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Vamos hoje aqui falar sobre otite média aguda, e aí? Pronto. Antes de falar de otite média aguda, eu gostaria de dizer o que é o ouvido médio, né? Então, muita gente, quando a gente fala ouvido, acha que o ouvido é só essa cartilagemzinha que a gente tem aqui por fora. Que, na verdade, isso não é nada perto do que tem depois. O ouvido da gente ele é dividido em 3 partes. Ele tem o ouvido externo, que é esse canalzinho aqui, onde inadvertidamente a gente gosta de usar o cotonete para limpar. A gente lembra que não é para fazer isso. Mas usa, né? Mas usa. No fundo do ouvido externo, a gente tem uma pelezinha, uma membrana chamada tímpano, que é uma coisa que muita gente já ouviu falar, pode até não saber o que é, mas já ouviu falar. Mas essa pelezinha que fecha o ouvido externo. Depois do tímpano, ou por trás do tímpano, a gente tem o ouvido médio, né? O ouvido médio é uma cavidade, certo? É um espaço. Dentro desse espaço, a gente tem os ossos, né? O estribo, o martelo e a bigorna, que são os menores ossos do corpo humano. E esse espaço se comunica com o nariz e com a garganta através de outro canal chamado tuba auditiva. Depois do ouvido médio, a gente ainda tem o ouvido interno, que é onde fica a cóclea, nosso órgão da audição, e o labirinto. Então, o ouvido médio é essa cavidade que fica entre o ouvido externo e o ouvido interno, que está interligada com o nariz e com a garganta através da tuba auditiva. Então agora fica fácil para vocês entenderem o que é uma otite média, né? Uma otite média é uma inflamação dessa cavidade, do ouvido médio. E essa inflamação geralmente é decorrente de inflexões e inflamações do nariz e da garganta. Então o nariz começa a inflamar, a garganta começa a inflamar. Por essa conexão chamada tuba auditiva, essa inflamação vai até o ouvido médio e provoca a otite média aguda. E por que a gente está falando desse tema hoje, né? Porque nós estamos entrando num período onde a gente está tendo muita IVAS, infecção de via aérea superior. Então a gente começa a ter faringites, gripes, resfriados, por causa dessas mudanças de clima e do período chuvoso que a região da gente, graças a Deus, está enfrentando. E aí as infecções de via aérea começam a acontecer. E a otite média aguda é uma delas, né? Às vezes ela já vem sozinha, isolada, e às vezes ela vem como consequência de uma gripe, de uma sinusite, de uma crise de garganta. E eu escolhi o tema hoje por um motivo simples. Esta semana e na semana anterior, no consultório, tem aparecido algumas crianças muito pequenas, certo? Ali na casa de 2, 3 anos de idade, com otite média aguda, certo? E eu quero fazer uma ressalva. Otite média aguda em crianças abaixo de 3 anos pode ser uma infecção grave. Então a gente não pode deixar passar o diagnóstico, nem deixar de iniciar o tratamento imediatamente, certo? Principalmente se for uma otite média aguda bilateral, ou seja, nos 2 ouvidos, acompanhada de febre persistente. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está diante dessa situação, criança abaixo de 3 anos, otite média aguda nos 2 ouvidos com febre persistente, até o antibiótico que a gente tem que prescrever para o paciente tem que ser com dose dobrada. Então, se a gente passa uma dose X para um paciente, normalmente para essa criança, por algum outro motivo, nesse caso a gente tem que passar a dose 2X. Para vocês terem uma ideia da importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Eu, por exemplo, gosto de iniciar o tratamento com antibiótico injetável, e quando a febre vai embora, eu troco o antibiótico injetável para dar sequência com o antibiótico oral.
Então a gente tem que estar muito atento a crianças gripadas que começam a reclamar de dor nos ouvidos e que começam a ter febre alta persistente. Então, lembrar e levar logo essa criança para o pronto-socorro infantil, que hoje funciona muito bem no Hospital de Seridó, para o pediatra que dá assistência a essa criança, ou até mesmo para o otorrino, né? São os dois profissionais que estão capacitados para atender, ou o infectologista também, né? Pediatra, otorrino ou infectologista, e na hora do sufoco, pronto-socorro. Não dá para você ligar para o consultório, só ter vaga para consulta daqui a 2 dias e você ficar esperando, não. Tem que ir logo ao pronto-socorro para a criança começar a ser medicada imediatamente. Então o alerta é esse. Então geralmente a criança ela avisa, ela dá sinais, por exemplo? E geralmente a suspeita vem, gripou, né, narizinho escorreu, ficou obstruída, tossindo. Dias depois a criança que estava bem começa a reclamar de dor nos ouvidos e aí vem a febre, né? Então esses são os sinais de alerta para a gente pensar na otite média aguda. Criança gripada, evoluindo com dor no ouvido e febre alta persistente, principalmente se for abaixo de 3 anos de idade. Então, tem que acender a luz vermelha. Quanto tempo mais ou menos dura uma crise de otite média? Pronto. A otite média, ela requer tratamento, certo? Então, ela requer tratamento, muitas vezes com antibióticos e corticoides, que é para combater a infecção e desinflamar. Então, o tempo depende do início do tratamento. Geralmente, quando a gente começa o tratamento, em 72 horas a criança começa a evoluir muito bem. Se não começar o tratamento, aí a evolução é progressiva, né? E qual é o grande medo que a gente tem da otite média aguda? É porque ela é uma doença que tem como complicação a meningite. Então, a infecção pode passar do ouvido para o cérebro e provocar a meningite. Por isso que a gente tem que tratar imediatamente. E tem aparecido muitos casos. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: ontem do nada me deu uma tontura muito grande, que eu tive que me apoiar em um móvel que estava próximo a mim. Senti também algo estranho no meu corpo e suei bastante, né? E a tontura era tudo rodando. O que é que pode ser nesse caso? Pronto, essa tontura rotatória de início súbito geralmente é um episódio de labirintite, entre aspas, né? De um problema no labirinto. Essa sensação estranha no corpo, com suor frio, palidez, sensação de desmaio, é comum da crise do labirinto, né? Se é o primeiro episódio, o ideal é que o senhor procure o quanto antes um otorrino para ser medicado e avaliado. E se tiver tido um quadro de gripe recente, pensar num tipo de doença do labirinto chamada neurite vestibular, que se manifesta desse jeito, que requer tratamento rápido, principalmente se houver uma queda da audição, certo? Mas provavelmente uma crise de labirintite, como eu disse, entre aspas. Você já falou que com relação ao otite média aguda existe tratamento. Agora eu vim pergunta se tem cura e quanto tempo leva essa cura. Sim, é uma doença aguda, né? Quando a gente fala em doença aguda, é uma doença que se manifesta num intervalo de tempo curto. E ela tem cura, é para a gente tratar com antibiótico e corticoide e resolver o problema, né? E essa cura geralmente começa a acontecer a partir de 72 horas do início do antibiótico e ela vai se completar em torno de 7 a 10 dias. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É possível que em alguns casos passe disso? É possível que em alguns casos passe disso, né? Às vezes a gente tem uma bactéria mais resistente, a gente tem uma criança, por exemplo, que tem uma resistência a tomar a medicação e aí começa a perder algumas doses do remédio e isso pode prolongar o tempo de doença. Dr. Marcos Galvão, o que fazer para aliviar coceira no ouvido? Coceira no ouvido tem 2 grandes causas, certo? O eczema, que é a mais comum e a principal delas, que é uma dermatite, que igual como caspa no cabelo, no couro cabeludo, acontece dentro do ouvido. A gente, além de sentir a coceira, percebe uma descamação do ouvido, do canal auditivo, e muitas vezes percebe como se ele estivesse muito seco. A otite fúngica já provoca geralmente dor e uma secreção enegrecida, sabendo do ouvido. Parece tirna quando sai.
No caso do eczema, existem as medicações, né? A gente não consegue ter uma cura, porque é uma doença de pele crônica, muitas vezes, mas a gente tem medicação para controlar e deixar o paciente muito bem, sem a coceira, inclusive medicação de uso tópico. Já a otite fúngica, que é outra grande causa de coceira, aí, meu amigo, tem que procurar ajuda o mais rápido que puder, porque o tratamento de fungo, e seja onde ele estiver, principalmente no ouvido, que é uma cavidade mais abafada, dá trabalho. Às vezes eles têm resistência ao antifúngico, a gente tem que estar limpando o ouvido, e ele tem um potencial de perfurar o tímpano assim muito grande. Então, assim, diante de uma coceira mais forte, acompanhada de dor, dessa secreção enegrecida, vá ao otorrino. Nada de ficar em casa esperando. Nada né? de ficar em casa esperando, senão você pode ganhar de presente uma perfuração do tímpano. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá, bom dia. Fazer uma pergunta com relação não é a criança, mas é a minha mãe. Nesse período de pandemia, ela ficou muito tempo parada, deitada, sentada, né? Porque tem redução de mobilidade também. E ela reclama muito quando a gente, às vezes, eu vou dar uma caminhada com ela, que o ouvido tapa. O ouvido, eu acho que é o direito. Então, a gente já foi ao otorrino na Pedro Cavalcante. Aí ele disse que podia ser ATM, mas o dentista ajeitou a prótese dela, está de prótese. Ele disse que quando colocasse a prótese melhorava e nada de melhorar. Então, eu gostaria de saber do senhor. Essa sensação que a pessoa tem de ouvido tapado tem relação com o quê? O que tipo de exame poderia ser feito para descobrir? Porque sempre a gente vai, limpa o ouvido, não está tendo problemas de rinite nem sinusite, né, que está fazendo muita nebulização. E essa sensação que incomoda muito ela, o ouvido tapando, quando ela de repente dá uma leve caminhada, uma pequena caminhada. O que poderia ser? E aí, doutor Marcos? Essa sensação de ouvido tampado pode ter várias origens, certo? A primeira coisa a fazer é examinar o ouvido, que pelo que eu entendi já foi feito. Ela já passou por um colega otorrino que avaliou, vê se tem cera tampando. Não tem cera. Então, uma das hipóteses seria o problema da ATM, a articulação. Foi ao dentista, ATM sem problema. Então, o próximo passo é bem lógico, é fazer o exame auditivo, certo? E, na verdade, essa avaliação ela não é só da audição. Existe um exame que o fonoaudiólogo faz no consultório do otorrino, chamado impedanciometria. E a impedanciometria vai me dizer exatamente como é que está o ouvido médio dessa paciente. Ela pode ter, por exemplo, uma otite secretora, que é quando a secreção fica presa dentro do ouvido médio, dessa sensação de ouvido tampado, que a impedanciometria e o exame auditivo vão me esclarecer, porque é uma área do ouvido que eu não consigo enxergar lá, certo? Então, o próximo passo para ela seria fazer os exames auditivos, audiometria tonal, audiometria vocal e impedanciometria. Se a partir daí esse diagnóstico não chegasse, certo? Aí a gente poderia pensar numa doença do labirinto, certo? Do ouvido interno, a síndrome de Meniere, por exemplo, que a gente falou aqui, acho que na última entrevista, ela pode provocar essa sensação de plenitude, né, de ouvido tampado. E pode acontecer também problemas musculares. Um paciente, por exemplo, como você me disse, que tem um déficit de mobilidade, a musculatura pode sofrer contrações, as musculaturas ao redor do ouvido pode sofrer contração, e numa contração dessa, até problema de coluna e tudo mais, numa contração dessa a gente sente como se o ouvido tivesse tampado, e quando o músculo relaxa, ele destampa. Então, assim, é um diagnóstico de várias possibilidades. Mas, pelo que você me relatou, o que eu recomendaria para sua mãe agora era fazer o exame auditivo, certo? Bom dia, um abraço ao doutor Marcos Galvão, além de médico, que é um amigo humanitário. Abaixo de Deus, foi ele que me salvou da Covid-19. Emílio Gonçalves. Eita, danado, um abraço, Emílio. Emílio, gente boa demais, quero muito bem. Gente, bom dia, doutor. Desde a adolescência, tem uma coceira entre o ouvido e a garganta. Para passar a coceira, tenho que roncar igual um porco.
Quem pergunta é o Janilson, lá de Jardim do Seridó. Janilson, conterrâneo de né? Marcos Dantas. Você veja que quando é o povo de Jardim, ele se anima para falar, né? Janilson, olha, essa coceira entre o nariz e a garganta, no popular gurgumim, como a gente chama, ela geralmente está associada ao quadro de rinite e de faringite, certo? E aí a gente fica pigarreando, roncando e coçando para tentar coçar, mas é uma coisa sem fim. E lembre de uma coisa, coceira, quanto mais a gente coça, ela coça mais. Então, é melhor tomar água, se hidratar, evitar usar muito ventilador ar-condicionado e procurar o otorrino. Porque você vai ter um diagnóstico e com o tratamento eu posso lhe dizer que essa coceira vai embora. Que bom, né? Palavras de quem entende do assunto. Minhas filhas vivem criando aquelas ceiras que tapam o canal. Sempre que acontece, tem que fazer lavagem? Olha, tem que fazer a retirada, certo? Dessa cera. Então, cera, ela nunca é um problema até que ela tampe o ouvido. Enquanto ela não tampar, ela é solução, porque ela é um mecanismo de proteção que o ouvido tem. Mas tampou, tem que limpar, né? E nunca com cotonete. Essa limpeza, ela pode acontecer de várias formas. Então, no consultório, a gente tem alguns instrumentos para fazer isso. Pinças, coretas, aspiradores e a lavagem. Então, depende muito de cada caso, certo? Hoje em dia, quando é que a gente faz a lavagem? Quando a gente não consegue fazer a limpeza com os outros instrumentos. Aí a gente parte para a lavagem. Mas é uma das alternativas. Doutor Marcos, a doença Meniere, é isso? Isso. Meniere tem cura ou só controle? Tenho muitas crises com tonturas, ânsia de vômito, já fui diagnosticada com a mesma. Quem pergunta é Ana Silva. Ana, a doença, infelizmente, a gente não consegue curar, né? A gente sabe que ela tem um período que ela vai se manifestar, tem alguns anos. A partir daí, as tonturas geralmente começam a desaparecer, mas fica a evolução para uma perda de audição. Então, infelizmente, a gente não consegue curar. É uma doença do labirinto, que ela tem controle. O principal controle da doença de Meniere vem através dos hábitos de vida saudáveis, certo? Então, atividade física, tomar bastante água e, principalmente, uma alimentação com pouco sal, certo? Então, é uma doença que exige que a gente não coma muito sal. Então, tente eliminar o sal da sua vida para você tentar fazer com que as crises de Meniere comecem a sumir. E durante uma crise, aí o paciente tem que ser medicado realmente para poder sair da crise. Pergunta agora vem lá de sua terra, São João do Sabugi. Valtênio Araújo, sensação de ouvido sujo, pode ser o quê? Opa, Valtênio, bom dia. Olha, a sensação de ouvido sujo pode ser uma inflamação que está provocando uma umidade dentro do canal e a gente fica com ele desconfortável, mas geralmente é acúmulo de cera, certo? Então, geralmente é acúmulo de cera que ela vai se acumulando dentro do ouvido, vai dando uma sensação de que ele está tampado, às vezes fica tampando e destampando, mas na maioria das vezes é acúmulo de cerume. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Labirintite tem cura? E quanto tempo a pessoa tomando remédio sempre melhora? E Ayrton Marcos? Minha amiga, as doenças do labirinto são várias. Algumas delas têm cura. A gente falou, por exemplo, agora em Meniere, que é uma doença que a gente não consegue curar, a gente controla. Outras têm cura total, como por exemplo a VPPB, certo? Que é a vertigem postural paroxística benigna. A cura da VPPB não é através de medicação, é através da reabilitação vestibular, curável. E outras doenças do labirinto têm cura. Eu gosto de dizer que a maioria delas a gente consegue resolver o problema, certo? O tempo para a medicação fazer efeito varia muito, certo? Varia muito mesmo. Tem paciente que com uma dose do remédio ele já volta para a gente dizendo que melhorou bastante. Tem outros pacientes que estão tomando medicamento para o labirinto há meses e não tem um resultado bom. Numa situação dessa, a gente deve questionar se aquela tontura realmente vem do labirinto. Mas é uma coisa muito variável. O que eu posso lhe dizer é que numa crise aguda, né, aquele paciente nunca teve tontura e de repente desenvolveu um quadro de tontura, como o ouvinte que falou agora há pouco, em torno de uma semana, 15 dias, a gente consegue resolver bem
com a medicação adequada. Uma criança com 7 anos que começou a sentir tonturas há 5 dias mais ou menos, mas passa rápido, né? Pode ser algo com o ouvido? Pode, né? Uma criança com 7 anos com tontura, você pode desconfiar de um problema do labirinto. Agora, tontura nessa faixa etária, a gente tem que investigar outras causas, certo? Além das doenças do labirinto, como as malformações cerebrais, epilepsia e por aí vai. E muitas vezes essa tontura está associada a um erro alimentar, por exemplo. É uma criança que não se alimenta bem, que come muito doce, que pula refeições, que passa muito tempo sem comer, ou que está comendo muita bagana. Então, que está dormindo pouco, que está usando muito telas, celulares, tablets, televisões. Então, a gente tem que ver isso também, que normalmente é a causa até mais comum nas crianças, é mais a questão da alimentação. Gente, Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó, ali pertinho do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. Telefone 999-92-29-23. Dr. Marcos, obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão, muito obrigado também. 7h36, volto já com mais informações.